Olá, tudo bem? Tem alguns autores que eu amo muito e eu tenho vários livros desses autores, desses escritores. Guimarães Rosa, Virginia Woolf, Shakespeare e tantos outros eu tenho a obra completa. Mas alguns outros eu tenho apenas livros que ou é obra-prima ou livros sobre o autor. Então vou começar alguns vídeos colocando o nome do autor, por exemplo, Proust, e depois livros, livros e livros. Eu vou mostrando então aos poucos para vocês a minha coleção. Eu quero começar falando desse escritor que eu amo muito, que é o Graciliano Ramos. Aqui está ele escrevendo, né? Este livro de cartas. O Graciliano Ramos, alagoano, nasceu a 27 de outubro de 1892, na pequena cidade de Quebrangulo, lugar onde permanece por poucos anos. Ele então diz: Meu pai, Sebastião Ramos, negociante miúdo, casado com a filha de um criador de gado. Ouviu os conselhos de minha avó, comprou uma fazenda em Buíque, Pernambuco, e levou para lá os filhos, a mulher e os cacarecos. Ali a seca matou o gado, e seu Sebastião abriu uma loja na vila. Da fazenda conserva a lembrança de Amaro Vaqueiro e de José Bahia. Na vila conheci André Laerte, Cabo José da Luz, Rosenda Lavadeira, Padre José Inácio, Felipe Benício, Teotoninho Sabiá, Seu Batista, Dona Marocas, minha professora, mulher de seu Antônio Justino, personagens que utilizei anos depois. Só dele escrever assim os nomes dos personagens, parece que nós estamos já vendo, contemplando os futuros personagens do escritor, pessoas que marcaram a sua infância. Em 1899, acontece uma nova mudança para Viçosa, Alagoas, e logo depois para Maceió, onde Graciliano passa então a frequentar o colégio 15 de Março. As suas primeiras experiências como escritor aparecem no periódico Etio Viçosense e no jornal carioca O Malho. Então são dois aí jornais em que ele começa a escrever, aparecem assim, os seus primeiros textos. Ao completar 18 anos, Graciliano vai residir em Palmeira dos Índios, onde cuida da casa comercial do pai. Mas a vida de comerciante não o atrai. Pensa em procurar alguma coisa na imprensa, o que se torna uma realidade ao chegar no Rio de Janeiro, em 1914, e começar a trabalhar como revisor no Correio da Manhã. Várias cartas aqui desse período, eu quero ler o trecho de uma, depois, mas para o final, em que ele conta para a mãe e para as irmãs como que ele fez uma mudança de pensão, né? E como que essa mudança está repercutindo aí na sua busca de solidão, de escrever. Ele é um jovem ainda, 20 e poucos anos, mas já tem essa procura, né, de escrever. E as cartas já são textos literários. Muito interessante isso, né? Mas essa experiência, então, no Rio dura pouco, no entanto. No ano seguinte, uma tragédia familiar o faz voltar a Alagoas. Então ele perde 3 irmãos, 2 irmãs, uma que ele gostava muito, que ele escreve sempre para ela aqui, e perde um sobrinho, essa irmã chamada, acho que Leonor, e Otacília e o irmão. E aí ele tem que voltar para Alagoas, e ele então deixa de colaborar por essa época com todos os periódicos. Uma atividade que ele só vai retornar 5 anos depois. Então nós não temos mais, durante 5 anos, a escrita do Graciliano Ramos aí em jornais, né? O jovem Graciliano. Ainda em 1915, ele casa-se com a Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos. E é interessante que ele fala para um amigo dele chamado Joaquim, ele fala desta moça
quando eles frequentavam as quermesses ali da Vila Viçosa, ou em Palmeira dos Índios, ele fala dessa moça que viria a ser a sua primeira mulher. Infelizmente, em 1920, ela morre devido a complicações no parto. Ele fica, então, com 4 filhos, solteiro, muito jovem ainda. O ano de 1925 marca o início do romance Caetés, concluído em 1928, mas revisto várias vezes até 1930. Então ele fica muitos anos aí, uns 5 anos, né, trabalhando esse romance, concluindo, revisando o Caetés. Ele diz: vou mexer no capítulo e ver se mando logo para o rio aquela encrenca, diz. Chama o texto de encrenca, né, o livro. O lançamento do livro, de fato, só aconteceria em 1933. Esse eu tenho, eu comprei essa semana, nunca li. Quero muito ler esse livro, né? Caetés, de Graciliano Ramos. Aqui uma foto do Graciliano, né? Essas edições aqui da Record traz sempre atrás aqui uma foto, né, do autor. O final da década de 1920 marca ainda outros 2 momentos importantes de sua biografia. O casamento com Heloísa Leite de Medeiros, companheira até o fim da vida e mãe de seus outros 4 filhos. Então ele casa, né, segunda vez com esta mulher, que é quem organiza esta edição de cartas. Eu estava olhando aqui, existem as cartas de amor para Heloísa. Existem cartas também, não nesse livro aqui, em outros livros, para os escritores da época, né? Ele frequentava José Olímpio, depois que ele muda para o Rio de Janeiro novamente. Então, assim, é uma vida reclusa, ele é muito sério, mas também é uma vida bem interessante, né? Recheada de literatura. E essas cartas aqui que ela organiza, ele pediu 20 e tantos anos depois da sua morte, são cartas para familiares, para ela também, né? Cartas assim, bem pessoais. E o outro acontecimento, além do casamento com a Heloísa, foi a eleição para prefeito de Palmeira dos Índios, cargo a que ele renunciou em 1930, 2 anos após sua posse. Tomar um cafezinho gostoso? Ele mandava relatórios da prefeitura para o governo aí de Alagoas e o pessoal ficou muito encantado com os textos. Acho que isso é muito interessante, né? Os textos eram rebuscados, tem toda essa literatura também nos relatórios. Em 1932, em 1931, poucos meses depois de renunciar ao cargo de prefeito, ele é nomeado diretor de imprensa da imprensa oficial de Alagoas, mas pede demissão em 1931. Então, poucos meses depois, aí, em 1930, que ele renuncia como prefeito, ele é nomeado diretor da imprensa oficial de Alagoas. Daí ele pede demissão. No ano seguinte, em 32, aí sim, na sacristia da igreja matriz de Palmeira dos Índios, ele escreve os primeiros capítulos de São Bernardo, romance concluído no mesmo ano e publicado em 1934. Aqui o São Bernardo, também gosto muito desse romance. Uma outra foto do Graciliano. Então, assim, o ano de 1934, ele vai começar um ano bem... A década de 1930 vai ser uma década bem profícua na vida do autor, né? Ele começa a aparecer como romancista, né? Os seus textos seus livros começam a surgir. Em 1933, ele é nomeado diretor da Instrução Pública de Alagoas e, ao mesmo tempo, contratado como redator do Jornal de Alagoas. Porém, em março de 1936, ele é preso em Maceió, sem culpa formada, sob a alegação de que seria comunista.
Esse episódio vai ser, então, né, o motivo aí do lançamento depois, né, da sua morte, das memórias do cárcere, naquele período que ele passa, período horrível na prisão. Ele passa por várias prisões em Maceió e Recife. Segue no porão de um navio para o Rio de Janeiro, onde fica quase um ano na cadeia. Diz numa carta à mulher: estou resolvido a não me defender. Defender-me de quê? Tudo é comédia e de qualquer maneira eu seria um péssimo ator. Então me lembrou muito essas memórias do cárcere, a história também de Dostoiévski na prisão na Sibéria. Então tem muita coisa de Dostoiévski em Graciliano Ramos, sabe? Essa questão psicológica, essa luta interior. Em agosto, ainda na prisão, ele publica o romance Angústia, que é um romance também muito interessante. Eu tenho esse também. Gostei muito desta leitura. Mostra uma vida íntima também, né, de um personagem atribulado, querendo conhecer o seu lugar no mundo, né? Ao sair da prisão, ele vai morar no Rio de Janeiro, com a família. Inicia a publicação de alguns contos do jornal argentino La Prensa, entre eles o texto Baleia, que faria parte da edição de Vidas Secas, publicado em 1938. A história, então, desta cachorrinha, que o livro Vidas Secas chamaria Baleia no começo, né? Então, esse texto é publicado aí no Rio. Depois da prisão, então, ele vai morar no Rio de Janeiro, aí que ele começa a fazer contato com os escritores aí da José Olímpios, que ele sentava num banco lá no fundo. E o pessoal achava ele carrancudo no começo, depois começa as conversas, né? E o Graciliano, o velho Graça, vai se tornar um personagem aí, uma pessoa, né, muito influente na literatura, nesse círculo aí dos anos 30, do começo dos anos 40, né, nos anos 40 também, né, no Rio de Janeiro. Final dos anos 30, né, começo dos anos 40. Ao completar 50 anos, ele recebe o prêmio Felipe de Oliveira pelo conjunto de sua obra. Em 1945, ele filia-se ao Partido Comunista, a convite de Luiz Carlos Prestes, e lança Infância, que esse livro, infelizmente, eu não tenho, mas eu já li, achei muito legal também. 2 anos depois, sai do prelo seu sexto livro, Insônia, que eu também não tenho. Então nós temos aí os grandes livros, né, de Graciliano, são 6, mas assim, romances. O Caetés, o São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Infância, ou melhor, o Vidas Secas vai sair depois. Insônia, 7 livros. É porque aqui eles estão contando, né, em ordem cronológica. O Vidas Secas ainda não está pronto. Em 1952, ele viaja com a mulher, Heloísa, à União Soviética, e as impressões dessa viagem são reunidas em um livro póstumo chamado Viagem. O Vidas Secas foi em 38, então já tinha lançado, sim. Já tinha lançado Vidas Secas, sim. Então são 7 livros, né? Essa viagem em 1952 para a União Soviética, eu acho que foi a única que ele fez saindo aqui do Brasil. A única para o exterior. E tem um livro que eu tenho aqui também sobre essa experiência, né? A sua saúde se agrava no decorrer desse ano, de 52. Em setembro é operado sem sucesso. E em janeiro do ano seguinte é internado. Ele morre no dia 20 de março de 1953, pela manhã. No mesmo ano é publicado póstumamente Memórias do Cárcere, que é esse grandioso livro, né, do Graciliano Ramos. Vou mostrar então o que eu tenho dele aqui na minha coleção. Caetés, esse primeiro romance, que eu não li ainda. São Bernardo, que eu já li várias vezes.
Existe inclusive um filme muito interessante sobre esse livro. Tem no YouTube, vale a pena assistir o filme. O livro é espetacular, já li várias vezes. Eu tenho 2 edições de Angústia. Esta mais simples, da Record, essa também. Só que essa aqui é comemoração de 75 anos. O diferencial dessa edição aqui são os textos de apoio. Então nós temos muitos textos. Resenhas de Jorge Amado, Peregrino Júnior, Nelson Werneck Sodré e tantos outros escrevendo sobre o livro aqui. Adonias Filho, sobre a obra, né? Fortuna Crítica, Otávio Tarquínio de Souza. Então, olha a Fortuna Crítica, quantos textos. Isso complementa muito a leitura, enriquece a leitura desse grandioso livro. Eu tenho Memórias do Cárcere, que eu já li, maravilhoso. E tem esta edição chamada Cadeia, que foi organizada pela Clara Ramos, que era a filha do Graciliano Ramos, recheada de fotos. Aqui o Sobral Pinto, no dia 8 de julho de 1939, defendendo Prestes, Berger e Agildo Barata. Então ela vai trazer o contexto da época, né? As situações, as complicações desse período, né? Aqui o Graciliano. Não sei se é o não, José Lins do Rego. É interessante que aqui nesse período, na prisão, o Graciliano conheceu a Olga Benário Prestes. Aqui nós temos facsímiles do Memórias do Cárcere. Aqui a Olga Benário, né? Ele passa por vários pavilhões, pavilhão dos primários, mais facsímiles da obra. É um livro também que complementa a leitura do Memórias do Cárcere. Aqui. Então eu tenho esses 2 livros para aprofundar aí na vida, né, na prisão do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Tem também Viagem, será inclusive o livro de outubro deste ano de 2023, em que ele vai descrever aí esse momento em que ele viaja com a mulher para a União Soviética. É um diário de bordo, né? Tem essa passagem aí pelo Atlântico, ele vai escrevendo. Tenho 2 Vidas Secas, esse bem antiguinho, a baleia aqui, né? O livro mais popular de Graciliano Ramos. A história desses retirantes, impelidos pela seca, vão aí fazer essa viagem pelo sertão. São duros, fortes, talhados em madeira. Fabiano sem a Vitória, Os Dois Meninos ou a Baleia. O estilo é o mais puro característico de Graciliano, escritor que se tornou clássico moderno da literatura brasileira. Eu gosto de Graciliano porque ele é seco e é poético, mas ao mesmo tempo não tem gorduras, não tem muito adjetivo. Sei lá, é uma coisa de outro mundo, Graciliano. E esta edição aqui, de 80 anos do Vidas Secas, que eu queria muito, ela é muito bonita. Tem aqui a baleia, olha, marrom, cor da terra, né? A letra é marrom. Tem também facsímiles. O Cisco chegou aqui que nem doido. O que você está fazendo, menino? Tem algumas imagens estilizadas aqui. Eu mostrei, né? Tem a baleia, deixa eu achar uma outra. A fuga nessa cabeça de vaca.
bonito esse livro. É um grande livro numa edição primorosa. Eu tenho esta biografia do Denis de Moraes, O Velho Graça. Biografia de Graciliano Ramos. Para a gente conhecer um pouco mais desse autor, deste grande autor. Eu gosto muito, né? Quando eu quero me deleitar com algo bonito, belo, bom, escrita assim, rebuscada. Não sei se é só isso, né? Uma escrita diferente, eu vou para Graciliano Ramos. Temos algumas fotos também. A última foto do escritor comunista, que morreria em 20 de março de 1953. Em 52, em sua casa, ao lado do retrato. Feito pelo amigo Cândido Portinari, aqui, ó. Eu não li essa biografia. Embaixo, com a neta Elizabeth, em março de 1953. Você está bem debilitado, né, aqui. Operou, né? Olha essa foto. No Congresso dos Escritores em Porto Alegre, em 51. Aqui, bonita essa foto. Ele está ao lado do escritor Abiguar Bastos. Esta foto é bem conhecida, né? Era um homem bem sisudo, sistemático, mas se deixava fotografar, né? Com as netas, olha que cena linda. Amo biografias de escritor. Sabe, ficar conhecendo a história dele, ele com Heloísa. Gosto muito disso. É um ser humano, né? Que tem suas dores, alegrias e transfigura isso em vida. Aqui é a primeira mulher, Maria Augusta. A segunda mulher, Heloísa. Nossa, biografia linda. Quero ler com muito amor, muita emoção. Depois eu tenho textos, que são textos assim, que saíram em periódicos, vai ajudar também a conhecer a obra do autor, né? Eu ainda vou adquirir o Infância, o Insônia, mais alguns outros aí. Quero ter a obra completa dele, né? Linhas Tortas, são textos que saíram em jornais. Aqui ele sorrindo. Como, por exemplo, deixa eu ver um texto aqui de novembro de 1937, O Rio. São peças, né? Ele vai falando de peças, fala de contexto político, manda cartas, fala de pessoas. Textos importantes. O Vivente de Alagoas. Mais uma outra foto. E Garranchos. Textos inéditos de Graciliano Ramos. Aqui nós temos 81 textos inéditos publicados em diferentes momentos da trajetória artística do autor. Também falando sobre romances, falando sobre a vida, né? E o livro Cartas, que eu adquiri essa semana e estou deleitando com essas cartas. Cada dia eu leio uma, ou mais de uma. E hoje eu gostaria de ler uma que ele, no início de uma que ele escreve, a primeira parte, que ele escreveu em várias tiras, para aproveitar o papel, o envelope. Ele escreve para a mãe, Maria Amélia Ferro Ramos. Cachorro é doido. É interessante, ele fala então dessa mudança de pensão lá no Rio de Janeiro. Ele tem 20 e poucos anos. Rio, 20 de outubro de 1914. Minha mãe, Leonor, Otília e Otacília, são as irmãs. Eu acho comovente que ele escreve para essa Leonor. Acho que a Otacília também vai morrer no próximo ano, né? Mudei-me ontem do quarto em que morava. Li jornais, andei várias ruas, tomei informações, debati preços, a fim de encontrar uma morada que me servisse e que fosse barata. Estou numa casa de pensão.
E pensando no Aloysio Azevedo, né? Casa de pensão, no romance. Meu antigo quarto da avenida tinha 1 metro de largura, uma cama onde havia um bando de animais. Percevejos, ele vai falar na outra carta. Um toucador e uma cadeira. Entrava ali pela única janela que possuía uma inundação de sol. Olha se não tem poesia nisso, literatura já. Pelos corredores e por toda a parte, hóspedes gritavam, cantavam, desciam as escadas e subiam escadas. Lembrei de Balzac, né? Le Père Goriot, essas vidas em pensões e hotéis. E o barulho da rua, um medonho barulho que apenas se modificava, um pouco depois das 2 horas da madrugada. Era capaz de endoidecer um surdo. Nessa parte. Custava-me 50 mil réis aquele chiqueiro. Ai, eu ri muito. Onde às vezes o criado passava 3 dias sem entrar, para fazer a limpeza. Era finalmente um cômodo bastante incômodo. Aí o texto está em itálico aqui, né? Um cômodo bastante incômodo. Trocadilho que ele está fazendo, né? Agora habito um quarto espaçoso, com regular mobília e roupa de cama. Tenho mesa quase boa, banhos, todo o conforto, enfim. Se bem que a rua onde moro fica a 2 passos da avenida, o rumor de fora chega-me muito atenuado. Quando entrei a discutir com a proprietária a grave questão do preço, a boa mulher me disse em resposta uma objeção que lhe fiz. Sim, o senhor pode ter encontrado uma pensão melhor do que esta pelo mesmo preço ou mesmo por menos. Mas que barulho há por lá? Aqui o senhor está como se estivesse no campo. Todos os hóspedes são calmos. Ele já cria, né, essa imagem dessa mulher falando com ele. Interessante isso, né? O poder da literatura. E é mesmo assim. Levantando os olhos de sobre o papel em que escrevo, vejo através da janela de um quarto que fica fronteiro ao meu, uma grande ruma de livros em cima de uma tábua. Bom sinal. A família não se serve juntamente com os hóspedes, tem mesa separada. Melhor sinal. Hoje pela manhã, enquanto tragava a xícara de café e o pão que a criada me trouxe ao quarto, ouvi uma rapariguita muito engraçada, naturalmente filha da dona da casa, rebentar lá fora as teclas de um piano. Não é um bom sinal. Olha que legal essa questão, né? Ele vai tratando das personagens. É um bom sinal? Não é um bom sinal. Essa menina vai ficar atormentando a vida e ele quer silêncio para escrever. Ele falou de café, deu vontade de tomar também café. Então é isso. Meus livros de Graciliano Ramos, um grande autor que merece ser degustado por cada pessoa que ama literatura. Um abraço, até mais.